Paz e graça, amados. Eu sou o Cantanhede, do canal Libertos pela Verdade, Salvo pela Graça. Quero convidar vocês para junto meditarmos na Palavra de Deus, que se encontra no livro de Mateus, capítulo 16, e o versículo 18 em diante. Leiamos então. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Que dizem os homens, seu filho do homem? E eles disseram, uns João Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou um dos profetas. E disse-lhe ele, e vós o que dizeis que eu sou? Simão Pedro, respondendo, disse-lhe, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E disse Jesus, respondendo, disse-lhes, bem-aventurado és tu, Simão Bajonas, porque tu não revelou carne e o sangue, mas o meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sob esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Então mandou os seus discípulos que ninguém dissesse que ele era o Cristo. Entendamos essa passagem aqui, né, irmãos? Primeira coisa, você vai ver que Jesus ele se aproxima de uma região, que é Cesareia de Filipe, mas no início, antes dessa passagem aqui, antes dessa epígrafe aqui, a confissão de Pedro, Jesus vem falando sobre o fermento dos fariseus e dos saduceus, sobre o pão dos fariseus e dos saduceus. Os seus discípulos inicialmente não entenderam a mensagem. Eles acreditavam que era literalmente o pão de comer. Só que Jesus estava falando das doutrinas, dos ensinamentos dos fariseus e dos saduceus. E após algum período, eles entenderam a mensagem de Jesus. Eles entenderam de que Jesus não falava literalmente de um pão alimentício, mas de um sistema doutrinário entre os fariseus e dos saduceus, que praticamente era a mesma coisa, divergenciavam-se em poucas questões, como que os fariseus acreditavam em ressurreição, os saduceus não acreditavam, os fariseus acreditavam em anjos e os saduceus não acreditavam. Então, alguns pontos eles divergenciavam, mas eles praticamente tinham a doutrina bem parecida. O que é que acontece? E Jesus ele faz uma pergunta ao seu grupo dos 12, dos seus discípulos, o que dizem os homens, seu filho do homem? E os seus discípulos, eminentemente, dão a resposta a Jesus. E eles disseram, uns João Batista, e outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. E disse-lhe ele, e vós o que dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo, disse-lhes, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo, disse-lhe, bem-aventurado és tu, Simão Bajonas, porque tu não revelou carne e o sangue, mas o meu Pai que está no céu. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sob essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Então mandou os seus discípulos que ninguém o dissesse que ele era o Cristo. Então, como acabamos de ler essa passagem, essa mensagem, vamos entender uma coisa. Jesus ele faz uma pergunta aos seus discípulos a respeito de si mesmo. O que diziam as pessoas, os judeus, principalmente os fariseus e os saduceus, a respeito de sua pessoa? E um grupo de certas pessoas, segundo a resposta dos seus discípulos, aqui os discípulos não estão falando por si mesmos, eles estão falando aquilo que eles ouviram de terceiros, ou seja, das pessoas que circulavam ao redor de Jesus. E muitas daquelas pessoas diziam que Jesus era João Batista. E outras pessoas diziam que Jesus era Elias, e outras pessoas diziam que Jesus era Jeremias, ou um dos profetas que haviam ressuscitado. Agora Jesus ele pergunta ao grupo a opinião deles a respeito de si. Olha só, e disse-lhe Jesus, e vós, ou seja, vocês, o que dizem que eu sou? O que eu sou para vocês? E Pedro toma a palavra e diz,
E Simão Pedro, respondendo, disse-lhe: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Olha o que Jesus disse para Pedro. E Jesus respondendo, disse-lhes: Bem-aventurado és tu, Simão Bajonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas o meu Pai que está no céu. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E te darei as chaves do reino dos céus. E tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Então mandou os seus discípulos que ninguém o dissesse que ele era o Cristo. Por que essa passagem traz tão grande confusão? Primeiro, essa passagem ele tem um erro de trocadilhos, pelo exemplo. Só para nós analisarmos aqui. Quando Jesus respondendo disse: Bem-aventurado és tu, Simão Bajonas, porque tu não revelou carne e nem o sangue, mas o meu Pai que está no céu. Primeiro passo, nós temos que entender que Pedro ele não fala isso porque ele era espiritual. Forma nenhuma. Isso aqui foi o Espírito Santo que revelou a Pedro, porque no livro de João está dizendo que ninguém diz que Jesus é o Cristo se não for pelo Espírito. É o Espírito que mostrou a Pedro quem era Jesus. Segundo passo, nós vamos entender o seguinte. Quando Jesus diz: Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aqui está o erro de trocadilhos. Porque a palavra Pedro, que significa pedra, vem do grego petros, fagulho, pedaço pequeno, que está correto. Mas quando se fala de pedra, como se fosse apontado para Pedro, que Pedro fosse a pedra, aqui há um erro grave. Porque na realidade a palavra pedra aqui vem do grego petra, que significa rocha. E Pedro não é rocha. Pedro é petros, fagulho, pedaços pequenos da rocha. E a igreja de Cristo também não é edificada sobre Pedro, como a igreja inicial acreditava, a igreja católica. Ela ainda tem essa afirmação. Mas a igreja, ela é edificada sobre Cristo, ela não é edificada sobre Pedro. Vamos entender isso aqui. E sobre esta pedra, olha o pronome demonstrativo. Esta, ela está fazendo uma ligação direta com a palavra grega petra, que significa rocha. Essa é um pronome demonstrativo feminino. Então não pode ser ligado a Petro, a Pedro, mas sim ao próprio Jesus. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O que é inferno nessa passagem aqui? O que Jesus está falando? A palavra inferno aqui vem do grego Seol, que é sepultura. Aqui não é do Giena, não. Aqui é Hades, ou Hades, sepultura também. Entendam isso. Não é o inferno, o Giena, o lago de fogo, não. Aqui é inferno, sepultura. A morte não tem poder sobre a igreja de Deus. A morte não conseguiu deter Jesus. Jesus passa 3 dias no ventre da terra. Ao terceiro dia, ele ressuscita. E após ele ressuscitar, ele tem poder sobre a morte. Ele tem domínio sobre a morte. Ele tem domínio sobre o inferno, a sepultura. Ele tem domínio sobre tudo. Vamos entender uma coisa aqui. Por que Pedro não pode ser a rocha? Porque o próprio Pedro ele deixa bem claro que a rocha, a pedra angular, a pedra é o próprio Jesus. Então vamos observar Romanos capítulo 9, versículo 31. Leiamos a palavra de Deus aqui, irmãos. Para vocês terem noção que a palavra vai se falar de Jesus, não vai se falar de Pedro. Romanos capítulo 9 e versículo 31. O que está dizendo? Vai estar dizendo o seguinte: Mas Israel, que buscava a lei da justiça, não chegou à lei da justiça. Por quê? Porque não é pela fé, mas como que pelas obras da lei, e tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito: Eis que eu ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo, e todo aquele que nele crê não será
confundido. Então nós vamos ver Paulo dizendo aqui que a rocha de tropeço, onde os judeus tropeçaram, porque na realidade eles não queriam ou não queriam entrar de forma pela fé, porque a salvação é pela fé, é pela graça mediante a fé, não pelas obras da lei, pelos próprios méritos. Nós vamos ter que entender isso aqui. Mas nós somos salvos pela graça, mediante a fé. Então, para nós não somos confundidos, nós temos certeza disso. Mais uma passagem, Atos capítulo 4, versículo 11, para vocês verem quando é que Pedro faz o discurso. Ali, o que ele diz? Atos capítulo 4, versículo 11. Leiamos a palavra de Deus. Para vocês verem como há uma grande confusão na igreja por falta de conhecimento, né, irmãos? Atos 4, 11. Vejamos a palavra de Deus. Diz assim: e ele, referindo-se a Cristo, e ele é a pedra que foi rejeitada por vocês, os edificadores, a qual foi posta por cabeça da esquina, e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome é dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Glórias a Deus. Mais uma passagem, 1 Coríntios 3:11. 1 Coríntios, capítulo 3 e versículo 11. O que está escrito lá em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 11? Diz o seguinte: porque ninguém pode pôr outro fundamento, além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará, na verdade, no dia que declarar, porque pelo fogo será descoberto e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Então, fundamento, porque ninguém pode pôr outro fundamento, ninguém pode pôr outro evangelho. Qualquer um, até um anjo descer do céu pregando outro evangelho, disse Paulo, ou um apóstolo, tiver pregando outro evangelho que não seja esse, que seja anátema, seja sem valor, que seja maldito. Porque o evangelho de Cristo, o fundamento é Cristo. Não é dinheiro, não é ouro, não é prata, não é prosperidade. O fundamento é a cruz. Aquilo que nós fomos cravados, né, através do sacrifício de Jesus, nossos pecados foram levados com ele. Leamos mais a palavra de Deus. 1 Coríntios 10, 4. 1 Coríntios 10, 4, o que vai estar dizendo lá? E beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia. A pedra era Cristo. Olha só, pedra, aqui vem do grego Petros, rocha. A rocha a qual Moisés tocou, bateu com a vara, duvidou. Ele disse o seguinte, ele atormentado ali pelos israelitas, os israelitas querendo água para seus animais e para si mesmo beberem, e Moisés ali ele falou com Deus, e Deus mandou que ele levasse o povo até a pedra de Meribá. E ali o que acontece? Moisés, irritado com a situação em si, ele duvidou de Deus. Moisés falou: por acaso pode sair água dessa rocha, ou bando de rebeldes? E bateu com a vara na rocha, e ali saiu bastante água, né, irmãos? E Moisés, ele não adentrou a terra prometida, não porque ele bateu na rocha, mas sim porque ele duvidou que daquela rocha poderia sair água. Entenderam? Leiamos mais, Efésios 4, 9. Vê o que está dizendo a palavra em Efésios 4, 9. Glórias a Deus. Diz o seguinte, irmãos: ora, isto ele subiu, que é, senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. A palavra aqui vem para Seol, ou inferno, as partes inferiores da terra. Não é o inferno do lago de fogo, não. Não é o inferno, Giena ou Tártaro, mas aqui é Seol, sepultura, onde Jesus foi depositado, o seu corpo, a qual ele ressuscitou no terceiro dia. Gálatas 2:7, né, irmãos? Eu quero, ainda dentro dessa passagem, quando Jesus, lá no livro, lá em Mateus, quando Jesus, ele cita a respeito do próprio Pedro,
Ele diz o seguinte: e te darei as chaves do reino dos céus. E tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Que chave do reino é essa, irmão? A legalidade do evangelho aos judeus. Entenda uma coisa: só há dois evangelhos. Não há, os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos, Lucas e João, não são evangelhos na realidade. São cartas onde contam a passagem terrena de Jesus de Nazaré, a qual os teólogos infiltraram isso como evangelho. Mas evangelho só há dois. É o da circuncisão, que foi dado a Pedro, e o da incircuncisão, que foi dado a Paulo. O da circuncisão foi dado a Pedro para os judeus, e o da incircuncisão foi dado a Paulo para os gentios, a qual somos nós. O evangelho da graça, evangelho da incircuncisão, também chamado como evangelho da graça, e o evangelho da circuncisão, que é o evangelho tradicional segundo a lei de Moisés, apesar de Jesus ter cumprido a lei, mas os judeus ainda, para eles, circuncidar, essa aliança para eles, como a guarda do sábado, era fundamental. Já nós não, nós somos gentios, somos igreja, e nós não precisamos passar por isso. Nós não precisamos fazer sacrifício nenhum, porque nós já fomos santificados, nós já fomos purificados. Então nós não precisamos passar por isso. Quando nós vamos ver isso, lá no livro de Gálatas, capítulo 2, versículo 7, o próprio Paulo falando isso, né, irmãos? A respeito do evangelho da circuncisão e o evangelho da incircuncisão. Porque na realidade a igreja tem um modo de confundir as coisas. Aquilo que é para os judeus, irmãos, é para os judeus. Aquilo que é para nós gentios, é para nós gentios. Nós somos independentes do judaísmo. Olha só o que diz aqui. Antes, começando no 6. E aqueles que pareciam ser alguma coisa, quais tinha sido no outro tempo, não se me dão. Deus não aceita a aparência de homens. Esse digo, que aparecesse alguma coisa, nada me comunicaram. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me estava confiado, como a Pedro o da circuncisão. Porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, esse operou também em mim com eficácia para os gentios. Graça e paz no Senhor Jesus. Até o próximo vídeo.